Sejam bem-vindos ao canal Espaço Lapidar. Eu sou a Thalita. Hoje eu quis vir aqui falar para você sobre uma inspiração que me ocorreu ao ler esse livro aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas é Como Se Tornar Dinheiro. É um livro, ele foi canalizado através de Gary Douglas, o espírito de Rasputin, a qual ele está participando de um evento. Ele faz a canalização de Rasputin para divulgar, né, falar aos presentes ali no evento sobre alguns assuntos, algumas mentalidades a respeito do dinheiro. E um capítulo que me tocou muito profundamente e me deu muitos insights de coisas que com certeza todos nós, e é também um principal sabotador que tem na nossa vida. Então eu decidi compartilhar aqui com você sobre esses 3 pontos. São 3 situações que esse principal sabotador traz pra gente em questão de dinheiro, sobre a nossa vida financeira. Então, às vezes a gente tá com aquela situação. Eu passei por muitos anos, 7 anos, tendo muito a mentalidade de que nunca é o suficiente, parece que tudo tá nas minhas costas, eu preciso batalhar, lutar para ter dinheiro sempre. E na verdade isso se dá por conta desse sabotador. Então, aqui nesse livro, eu indico que vocês tenham, com certeza vai dar muitos insights, muitos saltos de consciência para você a respeito do dinheiro. Primeiro que ele fala aqui que o dinheiro, ele não está separado da gente. O primeiro ponto não é ainda o sabotador que eu vou falar, mas a primeira questão que a gente tem que ver é a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, ela está em todos os lugares. Então, por exemplo, se você acha que o dinheiro, ele é fruto de uma fonte de renda do seu trabalho, ou de algo que você tem que colocar a mão na massa para produzir, assim, literalmente você está na separação. Você está vivendo da troca, né? Você dando e se recebe. Tá nessa ideia de que é dando que se recebe. Óbvio que sim, só que é outra questão que eu tô falando aqui. Questão de energia. Você não precisa trocar energia por conta do dinheiro, porque ele já é o dinheiro é uma energia divina. Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo. A questão aqui é que quando você tá nessa questão de separação, eu preciso do dinheiro, como se você não fosse o dinheiro. Aqui o livro, dos primeiros capítulos, eles falam isso, que você precisa visualizar o dinheiro vindo de todas as direções, a energia do dinheiro vindo de todas as direções, não só daquilo que você troca, né, todos os dias. Então, esse capítulo que me tocou profundamente, ele fala desse sabotador. O sabotador que ele fala é sobre o medo. O que o medo causa com a sua vida financeira. Bom, você sabe muito bem que o medo é um sentimento primitivo, um sentimento bom. Na verdade, em Access, nada é bom e mal, bom e ruim. Não existe isso. É tudo uma energia e tem as polaridades, né? Então, o medo, vendo pelo lado bom, ele te protege. Ele é uma energia, ele é um sentimento primitivo que nos alerta do perigo, de quando tem alguma coisa à nossa volta que nos ameaça. Então, o medo, ele dá como que fala? Esqueci a palavra. Então, o medo faz a gente agir de formas diferentes. Pode ser fugindo,
ou pode ser ficando travado, parado no canto. Porque imagina, você é uma presa e tem um predador atrás de você. O que você faz? Tem uns que correm, tem uns que fogem. Ou tem uns que correm e tem uns que ficam parados. Quem é você? Então, o medo, na visão de dinheiro, nos traz uma sensação de precisar. Parece que a gente precisa muito. E essa é uma palavra, precisar, que nos leva muito à separação das coisas, né? Por que você precisa de dinheiro? Ah, eu preciso do dinheiro para comprar tal coisa. Mas você tem lá naquele fundo aquela emoção de tristeza, emoção de que você precisa daquilo, que é aquilo que vai te dar uma alegria, uma conquista, um contentamento, mas na verdade não. Física quântica. Se você veio aqui nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar sobre ressonância harmônica, física quântica, colapso da fissão de onda. Eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar que partículas subatômicas, né? Eu não sei falar a palavra certa. As palavras técnicas e teóricas sobre física. Mas o que eu quero transmitir aqui para você hoje é o seguinte: se você vive na vibração do medo e que precisa de certa coisa para te trazer segurança, para te trazer conquista, felicidade, você tá nessa ilusão, nessa mentira. E com certeza você não vai ter dinheiro, não vai ter, vibrando nessa sensação de medo, nessa sensação de que precisa ter as coisas. Outra sensação também é outro sentimento, né, que esse sabotador causa, chamado medo, é querer, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, também na linha de pensamento de que tá separado. Eu quero significa que eu não tenho. Eu quero porque eu não tenho agora, eu preciso disso. Então, o medo faz a gente querer, porque a gente não tem, a gente tem medo. Uma questão muito... Vou dar um exemplo aqui. Você precisa muito de dinheiro para poder sobreviver, pagar o aluguel. E isso te dá um medo de não ter o dinheiro suficiente para poder pagar o aluguel, porque você precisa fazer isso. Ou eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um sapato que eu quero. Separação. Você está entendendo qual que é o sentimento que está aflorando? E isso, o que vai acontecer? O colapso da fissão de onda. Você está validando esse sentimento. Então, o que o universo vai trazer mais para você? Mais dinheiro ou menos dinheiro para validar essa situação que você está vivendo? Menos dinheiro. Porque você está pensando, eu quero, significa que eu não tenho. E o universo não entende esse negócio de que eu não e sim, bom e mal. Eu tô vibrando o tempo todo, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Então o universo entende que você gosta de querer e precisar. Você tá entendendo? Uma outra questão que ele coloca aqui também é sobre desejar, que provavelmente traz como se fosse o querer, né? Eu desejo muito fazer isso, só que eu não tenho. E aí o que acontece? Você começa a gerar outros sentimentos paralelos a isso, como raiva, tristeza, porque você parte do princípio que você precisa ou que você quer, porque primeiro você tem um medo de não ter, de precisar e não ter. Aqui a gente tá falando de dinheiro, tá bom?
Então, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, mas eu não tenho, eu preciso de alguma forma, fica esse desespero e começa a aflorar os sentimentos, né? As situações que validam esse pensamento. Mas aí que tá a grande sacada. Você precisa escrever você precisa escrever essas palavras num papel. É um exercício, tá? Que ele até pede para poder fazer isso. Você vai escrever num papel precisar, a palavra precisar, a palavra querer. Você vai escrever e vai rasgar, queimar, jogar. E não pode falar mais isso. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: você, como um ser conectado à fonte criadora, ao todo, você faz parte de um conglomerado. Então você não precisa, porque você já tem. É como um grande bolo de energia. Você é um pontinho de energia lá dentro desse grande bolo de energia. Então você faz parte de um todo. Então, se você consegue sentir que você faz parte de um todo e coloca na sua cabeça que você já é aquilo que você quer, quero dinheiro. Ok, eu sou o dinheiro. Eu tenho dinheiro, óbvio que eu tenho dinheiro, porque eu já sou parte do dinheiro. A energia que está no dinheiro está em mim, como todo, como criação do todo, como faz parte do todo. Eu já sou dinheiro, eu sinto dinheiro, eu respiro dinheiro, porque é a mesma energia. Dá para entender? Ele passa uma série de enunciados, né? Tem algumas perguntas de Access que a gente pode estar fazendo. Você pode fazer durante 5 dias, todos os dias de manhã. Você pode fazer, eu vou escrever aqui na descrição, e você faz durante 5 dias, tá bom? Eu vou escrever para ficar melhor, para vocês poderem falar, né, repetir. Mas são os enunciados de Access que vão ir de encontro com um ponto que isso se tornou verdade para você. O ponto onde surgiu o medo em você e que isso se continua até hoje. Então, o enunciado que você tem que fazer é o seguinte: primeiro você tem que destruir e descriar todos os lugares que o seu corpo e você identifica que o medo é seguro, é confortável para o dinheiro fluir na sua vida. De alguma situação você validou isso e se repete isso até hoje, o medo, desse lugar de medo, de insegurança. Então você destrói, descria esse lugar. Então vamos comigo. Destruo, descrio todos os lugares, espaço, consciência que eu e o meu corpo escolhemos permanecer no medo e tudo o que isso representa, certo, errado, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, povades e aléns. Então você destruiu, descriou esse lugar de medo. E agora você vai fazer a pergunta para o universo para ele te mostrar. Porque senão, o que acontece? Você destruiu, descriou, vai aparecer de novo essa situação. E se você sentir medo, você retorna para o lugar que você estava. O que você tem que fazer agora é pedir a consciência desse lugar de medo. Então, universo, vamos pedir para o universo mostrar pra gente. Porque atualizar, né? Porque antes você estava nesse medo, e agora? Universo, que espaço, consciência, energia, eu, meu corpo podemos ser para que isso mude,
para que a minha situação financeira mude. Atualiza o universo, porque agora eu não tenho medo. Quando você fala isso, o universo vai trazer situações para você, para que você possa agir diferente do que você estava agindo até agora, no medo. Então, se você estava com medo de ficar sem pagar o aluguel, agora você não vai ficar com medo. Você fala se precisar, você destrói, descria todos os dias até você sentir que esse medo ele já acabou. Vai chegar uma hora que você vai aparecer situações e isso vai parecer uma coisa muito normal. Uma coisa que eu indico fortemente, não fique só nas palavras, só nos enunciados. É muito importante que você corra as suas barras. Porque ao energizar os 32 pontos que tem na parte do seu cérebro, aqui na parte da cabeça, essas informações vão ser deletadas. Como se fosse um computador que você aperta a tecla Del lá e apaga esse arquivo da sua cabeça. Os enunciados, eles nos ajudam a expandir a consciência e entender as situações, as respostas, né? Mas o trauma, se você sofreu algum trauma de medo em relação a dinheiro, alguma coisa, vão ser deletados durante a sessão de barras. Então é muito importante que você veja aí perto da sua casa se tem algum facilitador, alguma pessoa que é praticante de classes de barras, para que toque e energize as partes, tem os pontos de dinheiro relacionados a dinheiro, criatividade, conexão, torradeira de envelhecimento, né? Que eles vão, ao ser tocados, eles vão deletar essas informações inúteis da sua cabeça, deixando espaço vazio para que novas informações sejam implantadas. Por isso que é importante você conhecer direitinho essa questão dos sabotadores. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu quis trazer essa questão do sabotador medo em relação à vida financeira. Que na verdade a gente tem esse medo porque é um sentimento primitivo. A gente já vê isso de várias vidas, muitas vidas. Só que ele não é necessário para certas situações. Então você destrói, descria, faz a sessão de barras para deletar esses arquivos, para que o universo venha com a sua abundância e não trave. Ele até traz uma brincadeira aqui, que é como se o anjinho da guarda nosso estivesse aqui com um baú cheio de dinheiro. E ele fica falando, vai cabeçudo, pede dinheiro, pede. Mas a gente não pede o dinheiro. E ele tá aqui para dar toda a abundância pra gente, a gente não pede, a gente tá com medo. A gente tá com medo de que falte. Mas na verdade é só o espaço que a gente tá, é o lugar que a gente escolheu estar desde sempre, que é inconsciente. Então faz a sessão de barras, delete essas informações da sua cabeça, fale os anunciados todos os dias, pelo menos 5 dias. Faça perguntas ao universo, que aí você vai ver uma grande diferença, eu tenho certeza. Depois vocês vêm aqui comentar pra mim, tá bom? Então, muito obrigada por sua presença. Se inscreve aqui no canal, por favor, para ajudar no engajamento. Curte, para o YouTube mostrar para mais pessoas, por favor. E me siga lá no Instagram. Tem bastante notícias lá, bastante informações. Tá bom? Grande beijo. Tchau!